Olá, bom dia. Hoje é dia 21 de junho de 2020. Eu sou o reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, da Igreja Presbiteriana de Conchas. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos nos domingos de manhã, escola dominical. E nós vamos hoje prosseguir no estudo sobre servos. Domingo passado falamos sobre o fato de sermos servos por natureza quando nascemos de novo em Cristo, através da cruz de Cristo. E também somos servos que devem viver essa prática com alegria, com singeleza de coração, servindo ao Senhor e aqueles que estão à nossa volta, irmãos da igreja, sobretudo, com muita disposição de fazer isso. Hoje nós vamos trabalhar inicialmente com o fato de estarmos servindo a Deus por meio dos nossos dons, por meio das capacidades e capacitações que Deus nos deu. E eu quero convidar você a orar comigo nesse instante, antes de iniciarmos propriamente dito o nosso estudo. Vamos orar? Pai, nós queremos aqui te agradecer por essa manhã tão bela, tão gostosa que o Senhor está nos dando. Pedimos-te, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez esteja nos ajudando a compreender a tua palavra, tão necessária para a nossa vida, tão necessária para a nossa convivência com irmãos em Cristo e com todos aqueles que nos cercam. Pedimos-te que assim seja, para a glória do teu nome. Falamos contigo em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto que nós vamos utilizar hoje, ou pelo menos inicialmente, é 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 a 11 e depois dos versos 28 a 31. A leitura desses versículos será feita enquanto prosseguirmos o nosso estudo. Faremos assim porque entendemos que dessa forma ficará um tanto mais prático. Eu começo dizendo o seguinte: todo crente em Jesus Cristo, sem exceção, e é exatamente isso que faz dele uma pessoa diferente, esse é o diferencial na vida desta pessoa, é justamente o fato dele ou dela ter o Espírito Santo. Portanto, a afirmação inicial é essa: todo crente recebe ou recebeu o Espírito Santo necessariamente. E, portanto, se todo crente recebeu o Espírito Santo, esse indivíduo, essa pessoa também recebeu dons, recebeu capacitações especiais e recebeu tudo isso para ser usado para a glória de Deus, para engrandecimento do nome de Jesus Cristo, para edificação da igreja. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhes à frente. E assim, portanto, a ideia é o seguinte: se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, se você verdadeiramente se converteu, você então tem o Espírito Santo e então você tem dons. Essa é uma premissa básica na vida de todo crente, uma premissa para o nosso estudo nessa manhã. Eu vou ler então os primeiros 3 versículos de 1 Coríntios capítulo 12, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E o apóstolo Paulo continua: sabeis que outrora, ou seja, lá no passado, quando éreis gentios, ou seja, não eram judeus, sempre foram gentios, vocês deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Muito bem, o que Paulo está mostrando aqui são os 2 modos de vida
daqueles que frequentavam a igreja de Corinto, dos membros ali daquela igreja local. Dois modos de vida. Aquilo que eles eram antes, ou aquilo que eles foram antes, e aquilo que agora eles se tornaram. Veja, e é exatamente isso, precisamente isso, que faz com que eles tenham o Espírito de Deus. É isso que explica a presença do Espírito de Deus na vida deles. Eles agora, tendo o Espírito Santo, eles podem dizer que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Antes isso não poderia acontecer, não podia acontecer. Agora, com a presença do Espírito Santo, eles podem, ou seja, eles têm condições para isso. Do quê? De obedecer às ordens divinas, às ordens do Senhor. Só convertidos verdadeiramente podem ser usados pelo poder do Espírito Santo. Então a diferença está exatamente aí. Antes não tinham o Espírito Santo, agora eles têm. Mas veja, os versos 4 a 6 dizem o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Observe, uma das principais características da igreja é a diversidade de dons. Essa é uma das principais marcas de qualquer igreja cristã. E aí eu destaco pelo menos três momentos em que os versos 4 a 6, especificamente, destacam a expressão diversidade. No verso 4, você tem a expressão os dons são diversos. No verso 5, diversidade nos serviços. E no verso 6, diversidade nas realizações. Esses dons todos, eles são utilizados para edificar a igreja. E Deus faz isso concedendo dons diferentes aos membros dessa igreja. Dons diferentes. Ele serve para edificação, ou seja, para construir do ponto de vista espiritual essa igreja. Falaremos um pouco mais sobre isso à frente, mas veja, todos os crentes, ou seja, todos aqueles que foram salvos pela cruz, cada um desses tem condições de desenvolver um ministério específico dentro de uma igreja. Mas eu continuo ainda e leio o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Um fim proveitoso. O objetivo da existência dos dons tem um caráter absolutamente prático. Eu insisto na expressão, tem um fim proveitoso, um fim onde há aproveitamento. O objetivo, portanto, é edificar o corpo, o objetivo prático é construir a igreja espiritual de Deus. É a continuidade dessa construção. Note que os dons do Espírito são concedidos, portanto, não para um proveito próprio, pessoal. A ideia é outra, não é para a vanglória de quem o recebe e o usa. Não é para algo que se caracteriza com a expressão individual, com a expressão da individualidade. Os dons eles são concedidos sempre, grife isso sempre, para edificação da igreja, para edificação do todo.
Se alguém diz, por exemplo, portanto, que tem o dom, mas o resultado não é a edificação da igreja, mas é a sua própria glória, ora, então fica muito claro isso. Essa pessoa não possui de fato o dom do Espírito. Porque se possuísse o dom do Espírito Santo de Deus, esse dom serviria, sobretudo, para a edificação da igreja e não para a sua própria glória. Mas eu continuo a leitura aqui de 1 Coríntios capítulo 12, agora a partir do verso 8 até o verso 11. O texto diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, como lhe tem prazer, a cada um individualmente. Portanto, a ideia aqui é que Deus distribui esses dons aos membros da igreja conforme a necessidade. Os versos 28 a 30 ainda reforçam essa ideia. Veja, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? Pergunta o apóstolo Paulo. São mestres ou todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Esta é as perguntas que Paulo vai levantando, considerando o contexto coletivo e não individual. Portanto, a afirmação é essa: Deus dá os dons conforme a necessidade que a igreja tem. Paulo, aqui, conforme acabamos de ler, Paulo dá então uma lista de dons. Eu vou repetir apenas a lista. Dom de sabedoria, de conhecimento, de fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito, dom de línguas, dom de interpretar línguas, dons do socorro, ou dom de governo, etc. Bom, essa lista toda compõe algo muito importante aqui, entretanto, isso não quer dizer que não existam outros dons além desses. O que Paulo está fazendo aqui é se referir a dons necessários para as igrejas daquela época em que Paulo viveu. Todos esses dons, de fato, eram relevantes para aquele período histórico. E é preciso considerar ainda o cânon bíblico, ou seja, a Bíblia ainda não tinha sido fechada. Portanto, havia a possibilidade clara, evidente, de que outros dons também fossem necessários em outras épocas. Veja, eu dou aqui o seguinte exemplo. Deus tornou, desnecessárias ou desnecessários o uso do dom de línguas e o dom de profecias, aqui no sentido de predição de futuro. Com o passar dos anos, esses dois dons, sem citar outros agora aqui, tornaram-se desnecessários. Por um outro lado, Deus perpetuou o dom, por exemplo, da pregação e o dom da oração. Veja que coisa interessante. Agora, no verso 31, Paulo termina esse tema dizendo o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha só, procurai com zelo os melhores dons. Os dons, de fato, são concedidos por Deus conforme a necessidade da igreja. O fato é que alguns já receberam esses dons
naturalmente, já os têm naturalmente. O que Deus faz é apenas aperfeiçoá-los. Outros dons, entretanto, são desenvolvidos com o tempo dentro da igreja e com o tempo passam a utilizar esses dons. O fato aqui, meus irmãos, é que esse texto, especificamente o verso 31, nos desafia a buscarmos os dons ideais, que possam edificar o povo em um contexto muito específico. Portanto, estejam atentos, vocês que me assistem neste vídeo e são crentes em Jesus Cristo, alcançados pela salvação da cruz do Senhor. Todos vocês estejam atentos às necessidades da igreja local. E ao perceber essas necessidades, ore a Deus para que elas sejam sanadas por vocês, através de dons que eventualmente Deus venha conceder. Portanto, a ideia que Paulo transmite aqui é que busquemos os melhores dons, os dons ideais para aquela situação específica que estamos vivendo, dentro do contexto da igreja local onde estamos inseridos. E aqui, então, alguns exemplos. Eventualmente há necessidades, como, por exemplo, trabalhos específicos com faixas etárias específicas. Trabalhos com crianças, ou com adolescentes, ou com jovens, ou com adultos, seja lá o que for, e eventualmente há necessidades em algumas dessas faixas etárias, e a igreja momentaneamente não tem com quem contar para trabalhar nessas áreas. E aí então a ideia é que você ore ao Senhor e diga: Deus, me dá capacidade para trabalhar com esses dons. O texto diz: procurar com zelo os melhores dons, os dons ideais para aquela necessidade. Ou então, quem sabe diaconia, não falo aqui com respeito ao oficialato de diácono, mas com destaque para a ação social. A igreja, por vezes, precisa de gente que se desenvolva nessa área. Ou na área da administração, gente que tenha capacidade de administrar, visão de administração, gente que trabalhe na área da música, ou gente que trabalhe na área da pregação, ou da ministração da palavra do Senhor, gente que se desenvolva nessa área e que, portanto, passe a ter habilidades aí, né? Ou para dar aulas, ou para ministrar um discipulado individual ou coletivo, etc. Sempre há trabalho para se fazer no reino de Deus. E eu destaco essa expressão aqui: sempre há trabalho. E isso nos leva a um segundo ponto, a um segundo momento no nosso estudo agora de manhã. O compromisso com a igreja local, o comprometimento com a comunidade local. Agora veja, o que significa, melhor dizendo, ser comprometido com a comunidade local, com a igreja local? Significa viver, praticar algo chamado mutualidade cristã. Ou seja, é a prática da reciprocidade, a prática de aceitar a ideia de que é preciso dar ou se dar, mas também a prática de receber. Dar e receber. A troca de capacitações, a troca de experiências. Isso é uma marca de um grupo que se compromete mutuamente. Então, a partir dessa visão e a partir dessa compreensão
de que é preciso haver reciprocidade, dar e receber dentro da igreja do Senhor. Este é um princípio bíblico. Eu quero trazer aqui alguns textos que podem efetivamente nos ajudar nessa ideia de comprometimento interno, comprometimento com a igreja local, com a comunidade local. Então, o primeiro texto que eu trago aqui é João capítulo 13, versos 34 e 35, que dizem o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, a ideia inicial aqui, primeira que eu coloco é preciso amar uns aos outros. E essa, portanto, deve ser, talvez, eu diria que a marca principal de um membro de qualquer igreja do Senhor. Amar o outro. A igreja local é o lugar ideal para mostrar amor comprometido uns com os outros, um amor prático uns pelos outros. Na igreja local, meus irmãos e irmãs, na igreja local, o amor uns para com os outros deve tornar-se um ponto visível para o mundo. O mundo deve perceber isso. Aqueles que não fazem parte da igreja, quem sabe parentes nossos, amigos nossos, todas essas pessoas devem perceber o amor que existe entre nós, uns pelos outros. Porque esse amor é um amor comprometido, um amor prático, não apenas de palavras, como alerta o apóstolo João. Mas eu trago aqui um outro texto ainda, Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. O texto diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, veja, façamos admoestações. Primeiro ele diz, nos estimularmos mutuamente ao amor e às boas obras. Agora ele diz, façamos admoestações uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Observem, uma membresia de igreja fiel está necessariamente associada ao estímulo que ocorre uns em relação aos outros. E isso certamente significa que estamos em uma frequência regular, ou seja, estamos frequentemente juntos. É preciso admitir que nesses dias agora, a questão de 3 meses últimos, e talvez prossigamos isso ainda por algum tempo, não há definição ainda para essa questão aqui no Brasil e em parte do mundo, de fato nós não estamos podendo nos reunir. Os nossos encontros têm sido virtuais, como esse que está ocorrendo agora. Entretanto, independentemente dessa situação pontual, o fato é que a Bíblia nos estimula a estarmos tanto quanto possível juntos, caminharmos juntos, olho no olho, de mãos dadas, mas, sobretudo, ao estarmos juntos, nos estimularmos mutuamente ao amor, às obras saudáveis, ou seja, as obras boas, fazendo admoestações mútuas, de maneira que o objetivo é que a partir dessas ações práticas uns com os outros, encorajando uns aos outros, estejamos de fato crescendo do ponto de vista espiritual e inclusive do ponto de vista moral. Mas eu trago um outro texto ainda, Romanos, capítulo 14, verso 19. O texto diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E ainda Tiago, capítulo 3, versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Veja, seguimos as coisas da paz. Romanos 14 e Tiago capítulo 3. É em paz que se semeia o fruto da justiça. E eu pergunto, isso nos descreve como membros? Estamos sendo pacificadores, trabalhando as situações
que pontuam a nossa história dentro da igreja, inclusive fora dela, com esse elemento chamado paz. A paz é algo que nos norteia. A paz é uma referência para nós dentro das situações diárias que vivemos, sobretudo nos nossos relacionamentos humanos, eu insisto, dentro e fora da igreja. A ideia é, portanto, que nós precisamos ser pessoas pacificadoras que promovam a paz. E a paz, ela é um elemento necessário para a edificação da igreja. Nenhuma igreja cresce, nenhuma igreja se torna madura, nenhuma igreja se torna robusta sem paz. A paz é um elemento que produz ligação entre as pessoas se tornam mais próximas e essa proximidade se solidifica com o passar do tempo à medida que a paz se estabelece entre elas. Eu trago um outro texto ainda, Efésios capítulo 4, esse é um pouco mais longo, dos versos 11 a 16. Mas observe o texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora observe o versículo 12, eu estou no capítulo 4 de Efésios, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos juntos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, observe agora, cresçamos juntos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. A ideia, portanto, aí é que deve haver uma edificação mútua uns aos outros. Uns colaboram com os outros nessa edificação, nesse crescimento. Veja, é exatamente para isso que a igreja se reúne, é exatamente para isso que os membros se ajuntam, para desenvolver uns aos outros. O objetivo, numa linguagem muito simples, não é olhar para o seu próprio umbigo, mas é olhar para o outro, para a necessidade do outro, é ajudar o outro a crescer. É para isso que nós nos reunimos, é para isso que nós nos preparamos. É para edificar a igreja do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual. É colaborar para que a igreja se torne mais e mais madura, mais e mais robusta, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral. De tal forma que o mundo que nos vê, nos enxerga, perceba isso. O objetivo, portanto, é que todos igualmente, juntos, cheguem a ter a mesma fé, o mesmo conhecimento e a mesma maturidade. Todos cresçam conjuntamente, fazendo da igreja algo absolutamente forte e indestrutível neste mundo. Este é o objetivo que deve nos fazer estar juntos. É com esse objetivo que nos reunimos. Mas veja, há um outro texto aqui ainda que eu faço referência. Efésios capítulo 4, versículo 2. Suportando-vos uns aos outros em amor. Deixa eu dar uma olhada aqui no capítulo 4, Efésios capítulo 4. Só um instantinho, meus irmãos. Vamos até o texto. Capítulo 4, o verso 1 e 2, ele diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro
no Senhor. Observe agora, que andeis de modo digno, da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, agora sim, suportando-vos uns aos outros em amor. No verso 1 você tem essa expressão, andeis de modo digno da vocação. E finalmente, lá no final do verso 2, ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja, é necessário auxílio mútuo para que todos nós, crentes em Jesus Cristo, sejamos conhecidos pela longanimidade, pela paciência, sobretudo diante de decepções, frustrações, diante de perdas, diante de ataques, diante de difamações ou ofensas. É preciso a colaboração mútua para se suportar tudo isso. Mateus capítulo 18, os versos 21 e 22, nós temos lá a seguinte fala num diálogo que ocorre entre Jesus e Pedro. Então Pedro pergunta, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? E aí Jesus responde, não, até 70 vezes 7. Romanos capítulo 15, versículo 1 diz, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Veja, portanto, que o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 2, suportando-vos uns aos outros em amor, a ideia é de dar suporte, ajudar, auxiliar aqueles irmãos que estão caminhando conosco e que eventualmente estão debilitados, estão fracos, estão em dúvidas ou com dúvidas. É preciso auxiliá-los, aqueles que são mais fortes na fé, que estão mais robustos, que são mais experimentados, devem ajudar aqueles que carecem e que estão numa fase de crescimento anterior à sua, quem sabe. É necessário levar as cargas uns dos outros em cumprimento àquilo que aquilo que Jesus ordenou. Veja Gálatas capítulo 6, versículo 2, que diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É Jesus quem ordena isso, quem manda fazermos assim, levar as cargas uns dos outros. O problema nesse caso, meus irmãos, é que muitos crentes não dão valor à igreja local, não dão valor à comunhão. Veja como é importante estar juntos, perseverar juntos em comunhão, juntos de fato, e não apenas virtualmente. É muito bom nos encontrarmos aqui como estamos nos encontrando, entretanto essa é uma necessidade pontual. A ideia bíblica é que estejamos juntos, na medida do possível, fisicamente, olho no olho, tete a tete, mãos abraçadas, mãos dadas, abraços experimentados, conversas pessoais, ao vivo. É assim que a palavra de Deus sugere para que nos ajudemos mutuamente, uns aos outros, nos auxiliemos. Eu termino falando aqui sobre a importância da igreja local. Paulo escreve para igrejas locais com problemas específicos em cada uma delas. Eu dou aqui exemplos. Paulo escreve, por exemplo, a igreja de Corinto, depois escreve a igreja de Éfeso, também escreve a igreja de Filipe, etc, etc. Em Apocalipse, por um outro lado, Jesus fala a igrejas locais, precisamente a 7 igrejas, essas igrejas que possuem qualidades e pecados específicos, e Jesus fala com cada uma dessas igrejas de maneira específica e pontual.
Não é possível, portanto, imaginar a convivência no céu, uma convivência perfeita, como a Bíblia diz, sem pensar na igreja local, aqui na igreja terrena, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Não é possível isso. Veja, o período, e eu termino agora, o período em que vivemos na igreja local, aqui entre nós, portanto, é um período para treinarmos a nossa convivência no céu. Uma convivência de amor intenso uns pelos outros. Que Deus nos ajude na nossa convivência e na nossa permanência aqui na igreja local terrena. Que o Senhor nos ajude nessa convivência, que o Senhor nos ajude nos nossos relacionamentos uns com os outros, para que nos ajudemos mutuamente, para que nos aperfeiçoemos de maneira coletiva e assim estejamos todos igualmente juntos, crescendo na fé e na nossa relação com o Senhor, edificando a igreja, como é o desejo, como é a ordem do Senhor Jesus, o nosso Mestre. Que o Senhor nos abençoe dessa maneira. Tenham um bom domingo. Que Deus, assim, caminhe conosco. Deus abençoe.